7 medidas preventivas contra o acidente vascular cerebral. Segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, o grupo populacional com maior risco de derrame é o de mulheres. Vamos ver alguns hábitos importantes para evitá-lo. O acidente vascular cerebral ou derrame ocorre quando o suprimento de sangue para uma região do cérebro é cortado, o que pode causar danos e até a morte dos neurônios. Para evitá-lo, neste artigo indicamos 7 medidas preventivas contra o AVC. Segundo a Sociedade Europeia de Cardiologia, o grupo populacional de maior risco é o de mulheres, uma vez que 60% das mortes por acidente vascular cerebral ocorrem nesta população. Em que consiste? Como reduzir o risco? Descubra a seguir. O que é um derrame? O acidente vascular cerebral é uma doença cerebrovascular que afeta os vasos sanguíneos que fornecem sangue ao cérebro. Um AVC ocorre quando um vaso sanguíneo que leva sangue ao cérebro se rompe ou é bloqueado por um coágulo ou outra partícula. Devido a esse colapso ou bloqueio, parte do cérebro não recebe o fluxo de sangue, oxigênio e glicose necessário. A consequência é que as células nervosas da área afetada do cérebro não recebem oxigênio e, portanto, não podem funcionar e morrem depois de alguns minutos. Quais são os fatores de risco? A maioria dos casos de AVC pode ser evitada. 1 em cada 6 pessoas no mundo sofrerá um derrame. No entanto, se os fatores de risco forem controlados, até 80% dos casos poderão ser evitados, segundo especialistas. Os fatores de risco mais comuns são hiperlipidemia. Níveis elevados de colesterol estão entre os principais fatores de risco para um derrame. Tanto na Europa quanto no Brasil, vem ocorrendo um aumento do número de pacientes com hiperlipidemia. Tabagismo. De acordo com a Federação Espanhola de Dano Cerebral, diferentes estudos apontam a nicotina, gases oxidantes e monóxido de carbono, que compõem o tabaco como culpados na relação direta entre o tabagismo e o aumento do risco de derrame. Diabetes. Esta doença aumenta o risco de sofrer um acidente vascular cerebral entre 2 e 4 vezes, principalmente o diabetes tipo 2. Idade avançada. 3/4 dos acidentes vasculares cerebrais afetam pacientes com mais de 65 anos. Ter pressão alta. A hipertensão arterial é o principal fator de risco para um acidente vascular cerebral. Inclusive, outros riscos dependem disso. Consumir álcool em excesso. O excesso de álcool pode elevar a pressão arterial, aumentar a obesidade, os triglicerídeos, favorecer o surgimento do câncer e de outras doenças, causar insuficiência cardíaca e, consequentemente, causar um derrame. Herança e raça da família. O risco de sofrer um derrame é maior se alguém da família o teve. As pessoas de ascendência africana correm mais risco de morte e incapacidade do que outras populações, em parte porque a pressão alta é mais prevalente nessa raça, e esse problema é um fator de risco importante para o AVC. Medidas preventivas contra o AVC. Considerando os fatores de risco envolvidos, é importante se concentrar naqueles que podem ser modificados para evitar sofrer um derrame. As principais medidas preventivas contra o acidente vascular cerebral são: 1. Uma dieta saudável. A dieta deve ser variada, rica e saudável, especialmente focada em alimentos com pouco sal e com pouca gordura. Frutas, verduras e cereais integrais, além de peixes, não podem faltar em uma dieta saudável. 2. Praticar esportes. É importante se exercitar regularmente
para se proteger dos derrames. É suficiente fazer isso de maneira moderada. Caminhar 1 hora por dia é suficiente para evitar derrames, embora nunca seja demais praticar outros tipos de atividades. 3. Parar de fumar? Abandonar o cigarro está entre os requisitos essenciais para evitar sofrer um derrame. Dentro de 15 anos após o abandono, o risco de desenvolver doença vascular é igual ao de pessoas que nunca fumaram. 4. Controlar a pressão arterial. A pressão arterial deve ser mantida dentro dos limites considerados saudáveis, pois a hipertensão é um dos principais fatores de risco para um acidente vascular cerebral. 5. Controlar o colesterol. Manter níveis saudáveis de colesterol é outra das medidas preventivas contra um AVC. Considera-se que os níveis de colesterol estão elevados, hipercolesterolemia, quando superam 200 mg/dl. Portanto, se tivermos colesterol alto, devemos recorrer a uma alimentação adequada, exercício físico e, em alguns casos, medicação. A quantidade de açúcar no sangue também deve estar dentro dos valores saudáveis recomendados pelas autoridades e especialistas em saúde. No caso dos diabéticos, o tratamento deve ser seguido à risca, para que não ocorram episódios de hiperglicemia. 7. Reduzir o consumo de álcool. O consumo de álcool deve ser moderado e inclusive abandonado completamente nos casos em que há um ou mais fatores de risco para um derrame. Lembre-se de que um estilo de vida saudável reduz significativamente os fatores de risco para esta doença. Portanto, uma alimentação adequada, exercícios físicos regulares e a redução ou eliminação do consumo de tabaco e álcool aumentam significativamente a probabilidade de evitar um derrame.